Você está ligado com o canal da Academia Bíblica Bereia. Estamos no curso básico em teologia, turma das terças-feiras. Hoje é terça-feira, 19 de abril de 2022. Para quem não sabe, no calendário cultural do Brasil, hoje é o Dia do Índio. 19 de abril, hoje é dia do índio no calendário cultural, né? Irmão Cleiton sabe que está lá vivendo o dia a dia do Brasil, mas alguns de nós aqui temos a tendência de esquecer, né, as datas festivas do Brasil. Então, hoje, 19 de abril, é o dia do índio no Brasil, mas é o dia de Cristologia, essa nova matéria que estamos iniciando no dia de hoje, né, a chamada doutrina de Jesus Cristo. Vai ficar curtinho, meus irmãos, estudarmos esta matéria em 5 semanas. Vai ficar muito, muito, muito curto. Volta de novo conosco o pastor Juarez Martins, esta simpatia em carne e osso, lá da cidade de Danbury, né, dirigente ali da AD Filadélfia de Waterbury. Seja muito bem-vindo, pastor Juarez. Pastor Juarez não é ioiô, não, mas ele vai e volta, volta, porque ele está cobrindo, né, algumas matérias que havíamos conversado com ele, né, que ele estava devedor de uma outra escola teológica. Estamos aí, né, dando esta pequena mãozinha ao pastor Juarez, e ele está nos abençoando com seu carinho, com a sua presença, com a sua participação. Quero agradecer desde já os irmãos que já puderam, né, realizar o pagamento da sua mensalidade referente ao mês de abril. Os irmãos sabem que somos dependentes do pagamento das mensalidades para que possamos manter o bom funcionamento da escola e também termos o nosso sustento, porque é o nosso trabalho, tem sido o nosso trabalho, que temos nos dedicado e estamos aí, nos esforçando para fazer o melhor para glorificar o nosso Deus. Eu já falei sobre isso, só quero bater na tecla para ficar bem claro, bem claro. Estou me esforçando o máximo, para dividir o meu tempo entre o cuidado que eu estou tendo com a minha esposa, pela situação de saúde dela, que ainda infelizmente não está nada definido, né? Está estável, ela não melhorou, não piorou, mas está estável. Mas estamos tomando tempo em nos dividir com ela, meu filho, enfim, está bem, ainda um pouquinho transtornante. Consequentemente, eu já estou sofrendo um acúmulo muito grande, né, de trabalhos, exercícios, confeccionando novas apostilas, então está bem difícil. Eu já disse isso, me reitero, né, o meu compromisso com vocês. Uma situação minha particular não pode e não vai afetar a nenhum de vocês, está afetando a mim, mas não pode afetar aos alunos. De sorte que até o dia 5 de maio próximo, se eu não conseguir conciliar a correção de trabalhos e provas para então liberar as notas para vocês por uma situação de emergência, repito, para que ninguém saia nenhum tipo de prejuízo, eu serei obrigado a lançar mão de um dispositivo de emergência que muitas escolas teológicas fazem em situação, entende, de emergência. Não é algo comum que acontece todo mês ou todo tempo, né? Eu estaria aprovando a vocês automaticamente com o conceito final 100, até que eu tenha o tempo para que a poeira baixe e possamos voltar pelo menos um pouquinho à normalidade, que de momento eu não estou conseguindo viver essa normalidade, né? Estou realmente me esforçando bastante para dar o que eu posso de mim, para a escola não ser prejudicada e muito menos aos irmãos, mas, repito, se até 5 de maio próximo eu não conseguir conciliar a enorme quantidade de trabalhos e provas que eu estou ainda corrigindo, então eu já vou bater o martelo e declaro que vocês serão aprovados automaticamente nas matérias que ficaram para trás, até eu ganhar tempo e a poeira assentar, cair, voltar ao normal, e aí, aos pouquinhos, né, voltarmos à normalidade. Então, estão me entendendo, gente? Então, estão me entendendo? Ninguém, sob hipótese nenhuma, será prejudicado, tá? Fique bem descansado, bem tranquilo. Eu sei que a maioria de vocês estão fazendo um esforço tremendo para enviarem seus trabalhos. Muitos de vocês já enviaram seus trabalhos prontos, outros ainda estão pendentes, mas deixo bem claro, ninguém, sob hipótese nenhuma, vai sair prejudicado, perfeito? Vamos então lá na nossa apostila, página de número 1, iniciando a doutrina de Jesus Cristo.
Pastor, o senhor passou do trabalho? Não tive ainda, é o que eu estou me referindo agora, minha irmã. Eu estou com Falou que muita eu entreguei. acumulação, eu não estou conseguindo, Eu entendi, eu eu não estou entendi. conseguindo parar. Tá bem difícil, entendeu? Tá bem difícil mesmo. É que eu estou aqui deixando bem claro. Se eu não conseguir ah, realizar o meu propósito dos trabalhos, eu vou fazer ainda de tudo para eu, no máximo, entre esta e a próxima semana. Mas se eu perceber que nós estamos em 19 de abril, que eu não consiga, fiquem tranquilos, vocês não sairão sob hipótese nenhuma e nenhum prejuízo. É aquela coisa, eu estou com problemas, eu estou afetado, sendo afetado, mas eu não vou permitir com que esses meus problemas pessoais afetem a escola, né? Pelo menos ainda tenho um pouco de maturidade para saber administrar pelo menos um pouquinho para não gerar dificuldades para os alunos, tá? E agradeço as orações de vocês, agradeço. Minha esposa não melhorou, não piorou, mas está naquele estado, parou, estagnou. Mas vamos esperar. Quinta-feira temos uma consulta com o médico e possivelmente vai ser a última aqui na cidade de Orlando. Porque se as coisas não se resolverem, não se destravarem aqui, nós vamos para Jacksonville, a 2 horas e 15 daqui, e aceitar a ajuda de um obreiro, né, que já nos havia proposto, né, o presbítero Jonatas Araújo, e ali vamos ter a bondade dele em nos ajudar com o Hospital Batista da cidade. Continue nos ajudando com as suas orações, porque realmente nós estamos cansados, física e emocionalmente, com essa situação. Mas crendo que Deus tem o melhor, Deus tem o melhor. É que a gente não entende, não enxerga, mas Deus tem o melhor. Página número 1, vamos lá, metade de Cristologia. Jesus Cristo foi e é o maior personagem da história da humanidade. Ele é tão importante que dividiu a história em AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Para as inúmeras seitas e religiões do mundo, ele foi um profeta, um grande mestre, um exemplo de vida a ser imitado, um espírito de luz, etc. Para nós cristãos que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus revelada ao homem, Jesus Cristo é muito mais. Podemos conhecer a sua vida, a sua pessoa, através da sua palavra e também por experiência pessoal. Veremos o que a Bíblia nos ensina sobre ele. Jesus Cristo foi a única pessoa da história da humanidade, né, como eu já acabei de falar, que conseguiu dividir o tempo humano em duas partes, antes e depois de Cristo. Além de ter sido o único ser humano ou personagem da história da humanidade que fez esta diferenciação, ele é o único que proclamou com a ousadia, porém com propriedade, em fazer a seguinte declaração: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi o único. Você pode estudar a história dos demais fundadores de religiões, eles nunca tomaram a ousadia, o atrevimento de dizer eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, porque eles sabiam que eram limitados, eram seres humanos. Mas Jesus Cristo é o divino homem perfeito. Por ser o divino homem perfeito, ele pode e pôde fazer esta afirmação. Vamos lá. Primeira parte, o parte 1. O nascimento, a infância, a mocidade, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Geralmente, quando você estuda a vida de Jesus, ela é dividida exatamente nessas etapas: nascimento, infância, mocidade, morte e ressurreição. Vamos ver o que os 4 evangelhos, né, porque a fonte desta biografia básica da vida de Jesus, ela emana dos 4 evangelhos e também dos livros dos profetas, lá no Antigo Testamento. Então, vamos fazer uma análise bastante apurada sobre isto. Nascimento de Jesus. Seu nascimento foi previsto já no Jardim do Éden e confirmado pelo profeta Isaías. Se você não sabe, Gênesis 3,15 é a primeira profecia messiânica. Vamos explicar o que é isso. Profecia, um ato que aponta um elemento, isso no Antigo Testamento, né? Porque a profecia no Novo Testamento ela tem um outro significado, um outro contexto, um outro enfoque. Mas a palavra profecia, Hassan, do hebraico, no contexto
do Antigo Testamento é apontar para um acontecimento futuro. Entretanto, não sei se vocês já observaram, no Novo Testamento, a profecia ela não tem esse contexto. E por muitos não estudarem a fundo a Escritura, confundem que a profecia do Antigo ela é a mesma do Novo. A título de uso prático, não. Me permitam abrir um rápido parênteses e vou provar a vocês que hoje muito se confunde o dom de profecia com o dom de palavra de ciência, ou palavra de conhecimento, ok? Baseado em 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10, quando Deus hoje, pelo Espírito Santo, ou pelo Pai, ou pelo Filho, quando manifesta os seus dons, ele não manifesta de forma isolada. Isso não é uma teoria minha, isso é uma aplicação bíblica que poucos de nós conhecemos. Como é que é isso? Estou introduzindo essa matéria, trazendo esse aspecto para que você já possa ter uma mente um pouco mais aberta para analisar isso com muito cuidado. Vamos em primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Aí você vai entender o que estou dizendo. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Vale a pena você anotar essa referência bíblica, porque ela vai nos ajudar a ter um norte para entendermos que nenhum dom espiritual ele é usado de forma isolada. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, aqui o apóstolo Pedro nos ensina 2 a 3 coisas interessantes. Primeiro, somos dispenseiros. O que quer dizer dispenseiros? Fomos chamados para servir e administrar de forma sábia, correta, equilibrada, não é? Os dons que Deus viria a nos conceder. Segundo, multiforme. O que vocês entendem da palavra multiforme? Vamos lá, qualquer um pode abrir aí Várias formas. Várias formas, vários métodos, vários modelos, várias atuações. Graça. Graça, a maioria de nós sabemos o significado da palavra graça. Favor imerecido. Graça é presente. Graça é dádiva. Então, a graça ela não é dada na base do que eu mereço, do que você merece. Não, eu me comportei bem, fui um bom menino, ganhei um picolé de chocolate com doce de leite. Meu Deus, olha o perigo. Está repreendido. Doce de leite com chocolate. Que eu estou evitando de minha esposa comer isso, porque, meu Deus, dá uma engordadinha bonita e sentadinha como ela está. Meu Deus. Ontem ela me pediu, eu quero um picolé de chocolate, doce de leite. Está repreendido, fica quieta, mulher. Qualquer coisa, ainda estão metendo sopa nela, né? Tá, perdeu peso, né? Porque sentadinha, como anda, assim, comer chocolate com doce de leite, aí eu perco a mulher, aí fica um negócio difícil. Temos que cuidar a mulher com muito carinho, nesse período aí meio difícil, mas a graça de Deus é presente, deixo bem claro. Ninguém tem um dom espiritual porque é bonitinho, porque jejuou, porque deu uma boa oferta, é um dizimista fiel. Não, 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 não. O dom é presente, é dado sem qualquer gota de merecimento. Então, vamos lá. Se a graça de Deus ela é multiforme, isso quer dizer, vamos interpretar o texto bíblico de maneira correta. Quando Deus dá dons, ele dá baseado em uma multiforme, em uma gama muito variada. Aí entra aquela questão, quando Deus está usando alguém com que se interpreta como dom de profecia, na verdade, quais são os dons que estão em operação, né? Deus, digamos, vai usar o irmão Elton com uma palavra, entre aspas, que nós costumeiramente intitulamos dom de profecia, mas biblicamente não é necessariamente o dom de profecia puro, genuíno. E vou provar a vocês. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14.
Isso você vai entender agora. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Versículo de número 3. Mas o que profetiza, anote isso aí é importantíssimo. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, número 1, para exortação, número 2, e para consolação, número 3. Então, à luz do Novo Testamento, o dom de profecia ele tem 3 funções claras, diretas e específicas. É um dom que vem para edificar, exortar e consolar. Mas preste atenção, o dom de profecia ele não trabalha sozinho. Ele trabalha com o dom de línguas e a palavra de ciência. Agora entendi que Deus usou a irmã, o irmão, para falar de aspectos da minha vida, do passado e do futuro. Agora você está entendendo. É a multiforme graça de Deus que tem o dom de profecia, claro, no pacote, mas operando o dom palavra de ciência e o dom línguas. Como é que eu sei disso? Olha lá, versículo 2, 14, 2. Mas o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala em mistérios. E ainda tem o dom de interpretação de línguas. Então, geralmente esses 3 dons trabalham em combinação. Profecia, interpretação de línguas e palavra de ciência. Mas popularmente ficou aquela ideia: fulano é detentor do dom de profecia, não unicamente e isoladamente. A pessoa que é usada com o suposto dom de profecia não está sendo usado somente com o dom de profecia, porque a palavra de Deus, quando Deus traz essa manifestação, claro, ele vai edificar, ele vai exortar e ele vai consolar. Mas, além disso, ele vai apontar fatos do passado, do presente e do futuro. Mas como? Fulano nunca me viu, não conhece a minha vida? Claro, é a palavra de conhecimento, é a palavra de ciência. E vai haver casos que a pessoa vai estar falando em línguas e necessitaria ou necessitará de um intérprete. Estão me entendendo, irmãos? Como estão me entendendo? A questão é que sempre... Essa palavra de ciência, ela vem uma ciência, esse conhecimento espiritual do passado da pessoa, mas é coisa que aconteceu literal, né? Exato, apresenta fatos, por exemplo, uma pessoa chega para o irmão Elton e revela a sua vida, lá do passado, só o irmão conhece, mais ninguém. O atual presente e o seu futuro. Aí está operando o dom palavra de conhecimento, ou palavra da ciência, que não é o dom de profecia propriamente dito. No Antigo Testamento, curiosamente, sim. No Antigo Testamento, o dom de profecia tinha esta função de apresentar o passado, o presente e o futuro. Mas, como a dispensação muda, não é? Lei para a graça, então o formato do trabalhar de Deus com esse dom já não trabalha sozinho, ele já é o quê? Conjugado em 3. Por isso que o apóstolo Paulo, leiam com muita atenção, gente, e estudem com atenção o capítulo 14 da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ali é um manual de funcionamento correto de 3 dons: interpretação de línguas, profecia e também embutido está a palavra de conhecimento. Se você estuda e lê com atenção os 40 versículos, você vai descobrir que Deus decidiu dedicar um manual para o funcionamento de 3 dons ao mesmo tempo. Aí se encaixa dentro daquilo que acabei de falar, né? A multiforme graça de Deus. Eu tive que abrir esse leque, né, para você entender o significado da palavra profecia no aspecto do Antigo Testamento e no aspecto do Novo Testamento. Voltando a Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 é a primeira profecia messiânica. O que quer dizer isto? É a primeira abordagem
futurística, apontando para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando eu falo messiânica, estou falando de Messias. Messias é uma palavra que traduzida do hebraico Machia, que quer dizer ungido. Tá? Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre os nomes e títulos do Senhor Jesus, mas se você já quiser anotar para começar, a palavra Messias vem da palavra hebraica Machia, Mashhiah, Machia, que quer dizer ungido. O nome do nosso Salvador, ele provém do grego, né? Jesus Cristo vem do grego, Jesus Christos, Jesus Christos. E já no hebraico é Yoshua HaMashiach, o Salvador ungido, ok? Então, o nome Jesus Cristo não é um nome hebraico, é um nome grego, que é a tradução do hebraico Yoshua HaMashiach. Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher. É Deus falando com a serpente. Vou colocar uma inimizade entre tu, serpente, e a mulher. Entre a tua semente, Satanás, e a semente da mulher. Esta, ou seja, a semente da mulher, vai te ferir um dia a cabeça, embora tu vais ferir a semente, né, da mulher, por outro lado, pelo calcanhar. Em outras palavras, Satanás destruiria a raça humana através da proliferação do pecado. Mas o próprio Satanás seria, não é, esmagado na sua cabeça. A cabeça na Bíblia fala de poder, fala de autoridade, fala de comando. Então, aqui é a primeira profecia messiânica, apontando que Jesus Cristo, descendente da mulher no futuro, viria para destruir, neutralizar a força das trevas. Falando de esmagar a cabeça, se eu já nunca falei isso, convém falarmos de um texto que ele é muito mal interpretado e está lá em Romanos, capítulo de número 16, versículo 22. Inclusive, tem até hinos, né, corinhos, que usam essa parte do texto de Romanos 16, 20, não 22, 16, 20, mas de forma incorreta. Creio que vocês já ouviram um corinho que diz: debaixo dos meus pés, Satanás debaixo dos meus pés. Quem já ouviu falar desse corinho? Só que esse corinho está muito mal colocado, pessimamente colocado. Vamos ver o que diz o texto. Que o autor, eu conheço o autor do corinho, estive conversando com ele, carinhosamente, respeitosamente. Ele ficou muito chateado comigo. Mas para quem o senhor é? Um caça-fantasmas? É um caçador de bruxas teológico? O que é isso? Só encontra defeito em tudo? Não, meu irmão, não se trata de encontrar defeito. Se trata de verificar se um hino está tendo um enquadramento, um encaixe bíblico. E o seu hino não tem. Mas o irmão vai me desmoralizar, eu não. O irmão que está queimando o seu próprio filme. Porque o irmão não imagina, mas tem muitos que ouvem os seus hinos que são estudantes da Bíblia a fundo. Não são críticos, são criteriosos. Então, quando a pessoa estuda a Bíblia, não se torna um crítico, se torna um criterioso. Então, se o irmão passou a sua vida na ilusão que nunca o irmão ia ser descoberto do seu erro teológico, lamento a sua ingenuidade. Ele ficou muito chateado comigo, mas eu não fui crítico com ele. Eu procurei ajudá-lo, mas ok, não quis receber ajuda. Isso é uma coisa muito pessoal. Vamos para o que diz Romanos 16, 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Entenderam o texto? E o Deus de paz, quem vai esmagar Satanás? A igreja ou o Deus de paz? O Deus de paz. Ou estou errado? Ou o texto está dizendo outra coisa, que vai ser a igreja que vai esmagar Satanás? Não. Lê bem o texto. Ó. E o Deus de paz, em breve, esmagará a Satanás. Ó, ele vai esmagar Satanás, e depois de esmagadinho, ó, vai colocar debaixo dos pés da igreja, para dizer, ó, igreja, agora tu é vitoriosa do meu nome, no meu poder, na minha autoridade, porque sem Cristo nada podemos fazer.
Amém, irmãos? Está entendido aí? Que ninguém, por favor, cante aquele corinho, Satanás debaixo dos meus pés. Ok. Mas primeiro, o Deus de paz esmaga. Aí depois coloca o bicho morto debaixo dos nossos pés. Nunca o contrário. Não temos autoridade de esmagar nem um demônio. Que dirá Satanás, que é um querubim, ainda que caído, mas é um querubim. Nós não temos autoridade como tem muitos pastores aí que desafiam o diabo. Cala a boca, diabo. Podemos ordenar que ele cale a boca, mas proferir insultos a Satanás e os demônios, isso não é bíblico, não. Né? O arcanjo Miguel contendendo pelo corpo de Moisés, como diz a carta de Judas, ele poderia se valer da sua autoridade. Eu sou arcanjo, me respeita. Mas o que ele fez? Olhando para, conversando com Satanás, o Senhor te repreenda. Que exemplo do uso correto da autoridade. Hoje, pelo fato que somos pastores, evangelistas, presbíteros, obreiros, a gente lança a mão do uso de abuso de autoridade. Mas com demônio e com Satanás, cuidado. Não convém brincarmos e nem facilitarmos. É perigosíssimo. Desafiar o diabo é perigosíssimo. Desafiar qualquer demônio. O mundo espiritual é muito sério, gente. Não vamos brincar com o mundo espiritual, porque é pior do que brincar com fogo. Irmã Vanessa. Então é errado falar eu te repreendo em nome de Jesus? Não, está corretíssimo. Eu repreendo Satanás em nome de Jesus. Está corretíssimo, corretíssimo. Okay. O negócio é aquilo que o povo lança, né? O sangue de Jesus tem poder. O diabo até ri. Você acredita? Sangue de Jesus tem poder. Não se expulsa demônio, não se repreende demônio com o sangue de Jesus. Irmãos, vamos entender biblicamente qual é a função do sangue de Jesus. Alguém pode me dizer? Ou alguém imagina? Salvação. Limpeza, purificação, perdão de pecado. Do pecado. Foi o último cordeiro. O primeiro Exato. Cobria e ele limpou. Exato. Exterminou. Então, qual a razão que o povo usa para expulsar demônios? Sabe que Jesus tem poder? O que é isso, gente? Isso não tem cabimento bíblico. O diabo até ri, mas esse povo aí tá zoando comigo. Sério, o diabo fica até assustado. E não adianta, ele não vai reagir. Eu te ordeno que saia. Isso em aí o também. Nome de Jesus. A chave está no nome. É o que nós vamos falar dentro dessa matéria. A chave está no nome. Outro exemplo, só estou adiantando algumas coisinhas. Não sei se eu sou meio, como diz, né? A Bíblia fala que nós somos considerados meio. Eu acho que se a pessoa abusar desse negócio ainda, vem um certo tipo de tribulação que a pessoa mesmo adquire para a própria vida. Temos que ter muito Porque cuidado. Ela, em vez de colocar os anjos ao redor brindando e os anjos do Senhor fazer o papel dele, e Jesus, no poder de Jesus fazer o papel dele, ele tira os anjos fora, tira Jesus fora e vai. Aí acontece Vamos falar um pouquinho sobre isso. Não é que eu queira ser polêmico, vamos entrar em um campo, num território bíblico que pouco se fala. Tem uma situaçãozinha, só estou adiantando algumas palhinhas, alguns pontos que nós vamos desenvolver em seguida, não estamos fora do assunto. Orar. Muita gente, ou por ignorância, quando eu falo ignorância, por desconhecimento de causa bíblica e teológica, vai direto, Senhor Jesus, aqui estamos na tua presença, abençoa a tua igreja, o teu povo. Vocês já ouviram pastores, obreiros fazerem a oração direto para Jesus? Pastor, é pecado? Não é pecado você orar direto para Jesus, só que Jesus deixou as instruções para que a nossa oração seja eficaz. Temos que orar ao Pai em o nome de Jesus. Uma das razões que as orações não são ouvidas é que nós não usamos a fórmula correta, ou seja, não usamos o direcionamento correto. Não se ora diretamente a Jesus, não. Se ora ao Pai, em o nome de Jesus. Mas bato na tecla, se alguém está orando direto a Jesus, não está pecando. Mas o mínimo que está acontecendo é que a oração não está chegando. Como é que o senhor sabe disso? Evangelho de João, capítulo 14. Vamos lá, gente. Temos que ver o que a Bíblia nos ensina, nos instrui. Se a gente não leva em consideração o que a Bíblia está ensinando, então vamos desistir e vamos parar tudo.
Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 13 e 14. Faz um highlight lá, minha irmã, meu irmão, mas deixa bonito, para você não esquecer, até se possível, coloca amarradinho no dedinho, né, com uma fitinha. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 13 e 14. E tudo, olha que coisa linda, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. A oração é dirigida para quem, irmãos? Para o Pai. É ao Pai, não olha ao Filho. Não é pecado, então eu posso, você então fique à vontade. Se você insiste em orar ao Filho, continue orando para o Filho, mas não reclame depois se a sua oração, por alguma razão, está demorando em ser respondida. Vamos seguir o que a Escritura Sagrada nos ensina: orar ao Pai em o nome de Jesus, porque o nome de Jesus é a chave. Quantos estão me entendendo, gente? Vamos lá, alguém, de repente alguém não está me entendendo. Quem sabia disso? Que biblicamente não deveríamos orar ao Pai, senão ao Filho. Quem sabia disso, biblicamente? Alguns sabiam, outros não. Ok, então agora... Eu sabia que tinha que seguir mais ou menos o Pai Nosso que estás no céu. Ah, parabéns, irmã Vanessa. A oração padrão está ali, ó, em Mateus capítulo 6. Pai nosso que estás no céu. É um princípio. Nunca vi na Bíblia uma oração que indicasse Filho nosso que estás no céu. Entende? A Bíblia trabalha com princípios. E se nós ignoramos esses princípios ou por desconhecimento de causa ou por insistência, porque alguns é por insistência, né? Aprende, mas fica agarrado o quê? Com uma tradição que aprendeu lá atrás, que não tem nada a ver com o conteúdo bíblico. Irmã Vanessa, 100% corretíssima. A base, o princípio da oração é dirigida ao Pai. E Jesus simplesmente confirma no Evangelho de João, capítulo Nessa questão 14. de petição, desculpa cortar o senhor, perdão aí, nessa questão de pedir, o batismo com o Espírito Santo se pede ao Pai em nome de Jesus ou pede diretamente a Jesus? Ao Pai, tudo é o Pai, tudo. Porque eu já ouvi pessoas ensinar que batismo com o Espírito Santo pede para Jesus. Aonde está escrito isso? Que se alguém me der um texto, eu agradeceria. Ah, vou ficar feliz da vida. Gente, são 50 anos que humildemente estou aprendendo a não ser ninguém. Nunca encontrei esse texto. Mas é o que vejo aqui, ó, no versículo 13. E tudo quanto, o que está no pacote, tudo, inclusive o batismo com o Espírito Santo. Concorda comigo, irmão? Tudo quanto. Tudo quanto quer dizer tudo, tudo, tudo. Quanto pedidos ao Pai em meu nome. Nós temos que não sermos críticos, mas criteriosos. Nem tudo que estamos ouvindo tem enquadramento 100% bíblico. Então temos que ser bereanos, irmãos, porque os tessalonicenses, eles não eram mais nobres, como diz Atos 17, 10 e 11, porque os bereanos conferiam tudo que Paulo e Silas ensinavam, pregavam, e hoje em dia a gente está dando glória a Deus, aleluia, para qualquer coisa que ouvimos. Não estou dizendo que você tem que desconfiar das palavras dos homens, das mulheres de Deus. Não, não, Deus tem levantado muitos homens e mulheres de Deus que devemos respeitar, apreciar, mas não nos impede seguirmos a orientação bíblica de conferir, né? Isso é saudável, isso é necessário, sobretudo nos dias que estamos vivendo hoje, dias de muitos enganos, muitas falcatruas e embustes, entende? Tudo que eu estou ministrando e ensinando para vocês, eu peço, por favor, confiram. Por isso que eu bato com os textos bíblicos, né? Não estou colocando a goela abaixo de você um ensino que não tem um enquadramento bíblico, e é também o seu direito questionar
uma determinada interpretação que para você pode ser até estranha. Não, pastor, eu aprendi assim, assado, que negócio é esse? Então, eu procurarei te ajudar olhando dentro da Bíblia. Jamais eu vou colocar nenhum posicionamento meu pessoal, ainda que eu tenha o direito de ter esse posicionamento meu pessoal, mas se tratando de doutrina, de ensino da palavra de Deus, eu jamais, isso eu aprendi com o grande mestre das Assembleias de Deus, pastor Antônio Gilberto da Silva. Ele costumava dizer: nunca tome posição pessoal sobre nenhum texto das Escrituras, mas deixe a própria Escritura falar por si mesma. E se você não tiver a interpretação correta do texto por causa do nosso entendimento humano, que é muito curto e limitado, clame, chore, peça a Deus, até Deus te revelar. E olha, tem seguido esta norma da orientação desse servo de Deus que muito tem, já dorme no Senhor, né? Mas muito me ajudou a errar o menos possível. Continua errando? Continua errando. Vamos lá. Então, Gênesis 3,15 é a primeira profecia messiânica, e foi confirmado pelo profeta Isaías. Né? Isaías 7,14, 9,17 fala sobre a vinda de Jesus 708 anos antes do seu nascimento. Número 2. Sim, fale. O senhor falou, mas eu não consegui pegar direitinho, assim, e eu sempre tive dúvida quando fala sobre ferir, a serpente feriria o calcanhar da descendência de Eva. Ok, vou Falou, repetir. Cabeça fala de governo, fala de poder, fala de autoridade. Calcanhar fala de submissão, fala de domínio, ok? Ou alguém sendo dominado. A cabeça da serpente vai ser esmagada por Satanás. Por quê? Porque Satanás introduziu a transgressão e a desobediência na raça humana. E Jesus, na cruz do Calvário, quebrou este ciclo, ou seja, deu as condições ao homem em cortar a sua relação de continuar a pecar. Não estou dizendo que paramos de pecar. Uma coisa é você pecar consciente, deliberadamente, e outra coisa é você pecar pela própria inclinação da herança da natureza pecaminosa chamada carne que está dentro de nós. Então, através do sacrifício de Jesus Cristo, nós perdemos, né? Nós não temos mais em nós aquele instinto de pecarmos por prazer, por gosto, deliberado e calculadamente, mas continuamos, infelizmente, pecando, fracassando, falhando. O calcanhar fala do domínio da serpente sobre o homem, porque, na verdade, o pecado gera uma escravidão sobre o ser humano. Então, cabeça esmagada, ou seja, Jesus venceu a autoridade de Satanás sobre o homem. Calcanhar ferido, o homem recebe a libertação do domínio das trevas. Então, são duas coisas que trabalham separadamente, mas no final das contas, o quê? Tem uma conexão. Satanás como a cabeça do pecado e o calcanhar, que é a herança do pecado que foi deixada sobre o homem, então esta herança já não terá mais domínio sobre nós, porque, repito, calcanhar fala de submissão, fala de domínio. Porém, enquanto estivermos, nesta carne, neste corpo humano, ainda, infelizmente, teremos os traços da herança que herdamos de Adão e Eva. Essa herança vai acabar de forma final e definitiva, não é? Quando recebermos os nossos corpos glorificados por ocasião do arrebatamento da igreja. Consegui alcançar o entendimento, porque são figuras de linguagem diferentes, porém, no final, elas se encontram dentro das suas funções. Vamos lá. O nascimento de Jesus foi sem igual, pois ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem. Assim nos fala Isaías 7,14, Mateus 1, 18, 25 e Lucas 1, 26, 38. Uma virgem, naturalmente, não pode gerar uma vida. Ou pode? Não, não tem como. É até uma piada, desculpe a franqueza, não estou aqui faltando com respeito com os católicos romanos. Nossa Santa Virgem Maria. Que Santa Virgem Maria? Coisa nenhuma. Os próprios católicos ignoram que, pela história universal, Maria foi mãe
de mais de um filho. Ó, ela teve vários filhos. E a Bíblia católica fala disso. É a mesma. Em vários textos, pelo menos no Novo Testamento, a Bíblia católica é igualzinha a nossa, pelo menos no Novo Testamento. No Antigo se difere pelo acréscimo de 7 livros a mais, que são chamados livros apócrifos e deuterocanônicos, mas a Igreja Católica insiste, veja só que absurdo, insiste em dizer que Maria virgem. Ah, fala sério, gente, fala sério. É um engano e, ao mesmo tempo, um absurdo. Eu já, com carinho, com respeito, eu já confrontei católicos e eles ficam em parafuso. E eu provo na Bíblia. Me dá sua Bíblia católica. Me dá sua Bíblia católica. Olha aqui, dá uma olhada. Ah, é verdade, se espantam, para vocês verem que o negócio é sério. É como fosse uma lavagem cerebral que os padres, os sacerdotes católicos inculcam na mente das pessoas, porque eles não motivam as pessoas a investigarem na Bíblia, não proíbem a leitura da Bíblia, mas eles não motivam, com exceção dos católicos carismáticos, que já estão ficando já um pouquinho mais espertos, estão lendo a Bíblia, estão fazendo estudos. Eu conheço aí em Boston, na região de Boston, exatamente em Saugus, um grupo de uma igreja católica carismática, meu amigo, olha, eles fazem 3 vezes por semana reunião de estudo bíblico. Eu fui lá uma vez, tipo, dei uma de espião, né? Dei uma de espião, fiquei de boca aberta. Como eles estudam a Bíblia e, ó, claro, infelizmente eles colocam aquele adendo de Maria. Isso foi uns 3 anos atrás que eu estive na região de Saugus. Tinha um grupo de mais de 160 pessoas. Eu fiquei impressionante. Tinham americanos, hispanos e até brasileiros, né? Eles são católicos, chamados católicos carismáticos interdenominacionais, né? Uma pessoa me convidou. Pastores, Sim, desculpa, eles falam até em língua, fala. Nessa parte eu fico com o pé atrás. é isso que eu ia falar. Eu fico realmente com o pé bastante atrás, porque o Espírito Santo, isso é uma questão bíblica e lógica. Não pode, não tem como se manifestar num ambiente onde a mariolatria é venerada, a mariolatria é enfatizada. O católico carismático, ele é amante de Maria, ele é um mariólatra, não tem jeito, entendeu? Então, não tem encaixe bíblico, né? O batismo no Espírito Santo no ambiente onde eles veneram imagens e veneram a Maria, né, como a intercessora e mediadora. Então, ali é um outro assunto que eu vou entrar lá na frente com vocês, mas não é o Espírito Santo, não. Já digo sem medo de errar, não é o Espírito Santo de Deus que se manifesta ali. Vocês devem ter já ouvido vários teólogos, inclusive no YouTube, eu não vou mencionar nomes, repito por respeito, ensinando o seguinte: Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem. Quem já ouviu falar dessa frase? Vocês sabiam que, biblicamente, essa frase tem um toquezinho de heresia? Yeah. Jesus Cristo não é 100% Deus, 100% homem. 100% Deus, sim, senhor, mas homem não. Se fosse 100% Deus, homem, teremos 2 situações. Primeiro, o texto de Filipenses, capítulo 2, estaria completamente mentiroso. Segundo, se Jesus Cristo fosse 100% Deus, perdão, 100% homem, ele teria fracassado no sacrifício da cruz do Calvário. Vamos lá em Filipenses capítulo 2 e a gente já mata essa charada? Filipenses capítulo 2. Isso é chamado uma falácia teológica. O que é uma falácia teológica? Um engano que muitos teólogos estão jogando. O povo, como não estuda, não investiga, engole direitinho. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Agora, esse aqui você vai anotar, porque isso aqui é maravilhoso. Meu Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento houve em Cristo Jesus? Verso 6. Que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Anotou aí? Aparece 2 vezes a palavra Deus. Muita atenção aqui, por favor. A palavra Deus aparece 2 vezes
E é o mesmo Deus com letra maiúscula na letra D. Confere comigo? Confere? Ou a minha tradução está tão ruim que a sua está batendo outra coisa? Quantos de vocês estão lendo aí Filipenses 2,6? 2 vezes aparece a palavra Deus. E nas 2 vezes é D maiúsculo. Confere, sim ou não? Perfeito. Agora vamos entender qual o significado destas palavras Deus e Deus. Sendo em forma de Deus. Esse primeiro Deus fala divindade. Anote aí, essa primeira palavra Deus está se referindo à divindade. O que é divindade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, sendo em forma de Deus, ou seja, sendo parte da divindade, agora, olha que coisa linda, não teve por usurpação, não quis, não atentou pelo direito de ser igual a quem? A Deus. Só que esse Deus aí se refere a quem? Ao Pai. Pai. Ah, que coisa tremenda! Jesus sabe o lugar dele. É o Filho, é Deus, mas sabe o lugar dele. Não vai querer ser igual ao Pai. Então, há um respeito entre as pessoas da Santíssima Trindade. Agora, analisa aqui comigo. Isso aqui é maravilhoso. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai pode e deve ser louvado, glorificado e adorado. O Filho pode e deve ser glorificado, adorado, reverenciado. O Espírito Santo, igualzinho, pode ser glorificado, adorado, reverenciado. Agora, presta atenção. Dos 3, o único que não fala de si mesmo é o Espírito Santo. Uau! O Pai pode falar de si próprio. Como vemos na Bíblia, ele mesmo falando de si. Jesus pode falar de si próprio. Mas o Espírito Santo nunca, em momento nenhum, fala ou falou de si próprio. Mas ele sempre fala e falou da parte do Pai, da parte do Filho. Para quê? Glorificar os dois. Isso é lindo, gente. O Espírito Santo não busca glória para si. Ele glorifica o Pai. Ele glorifica o Filho. E quando a pessoa usa o termo assim, pelo Espírito Santo, e fala algo assim que é pelo Espírito Santo. Corretíssimo, corretíssimo. Porque hoje, preste atenção, irmão Elton, quem hoje se manifesta fisicamente, vamos usar essa expressão para ficar melhor compreendido, fisicamente na Terra, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo. Yep. É porque eles são espírito. Os 3 são espírito. Dos 3, o único que reteve um corpo físico por ocasião do plano da salvação, porque tem esse outro detalhe. Ele poderia desfazer-se desse corpo depois que ascendeu aos céus. Poderia, facilmente. Voltar ao seu estado original de espírito. Mas ele não decidiu fazê-lo. Sabe por quê? Porque o amor que ele tem e teve pela humanidade foi tão grande que Jesus decidiu fazer o seguinte: eu vou manter o mesmo corpo, glorificado. Me tocaram quando eu ressuscitei, souberam que era eu. Por amor a estes, eu vou manter esse corpo. E sabe por quê? Quando eu voltar no dia do arrebatamento, aqueles que ressuscitarem, aqueles que estiverem vivos, vão saber quem eu sou. Ó, as marcas. Vão saber, gente. Isso chama-se amor. Uma prova maravilhosa de amor. Jesus poderia voltar ao seu estado original. Sim ou não? Não poderia voltar a ser espírito? Poderia. Mas ele não decidiu, por amor a nós, dizer, ó, eu vou dar para Nalu um corpo semelhante ao meu. Eu vou dar ao Abissai um corpo semelhante ao meu. Eu vou dar para o Wilson. O Wilson me ama tanto, e eu amo tanto o Wilson, que eu vou dar um corpo para ele parecido com o meu. Gente, isso é amor. Nós não merecíamos absolutamente nada. Mas ele decidiu, não, eu vou manter. Está lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 2, se alguém tem dúvida. Vamos lá. Essa é só a introdução, gente. Falar de Jesus Cristo é um negócio meio longo.
Bem longo. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Meu Deus, isso aqui é, como diz um pastor amigo meu aí no Paraná, é um mistério grande e grosso. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes, alô, semelhantes, não iguais, semelhantes a ele, porque assim como é que ele é? Um corpo glorificado. O veremos. Alguém tem dúvida sobre o corpo glorificado? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Pega lá e leia com atenção. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Tome um tempinho essa semana para você ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Aí Paulo fala sobre os diversos tipos de corpos, inclusive sobre o corpo glorificado que nós vamos receber por ocasião do arrebatamento da igreja. Vou voltar a Filipenses, que ainda a gente não entrou lá no aspecto que eu quero atingir com vocês. Filipenses capítulo 2, verso 7, 2:7. Mas aniquilou-se a si mesmo. A palavra aniquilar-se, ou a frase aniquilar-se do grego, abriu mão da sua plena glória, abriu mão das suas prerrogativas divinas, abriu mão dos seus atributos inalienáveis. Alô, ops, presta atenção. Deus tem um conjunto de atributos, de qualidades, são mais de 14, mas desse grupo de 14, 15, 16, whatever que seja, ele tem 3. Alô? São chamados inalienáveis. O que quer dizer palavra estranha, né, na língua portuguesa? Inalienável. Não pode ser comparado a ninguém. Então, só Deus tem esses 3 atributos considerados inalienáveis. Quer anotá-los? Onipresença, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipotência, tem todo o poder. E onisciência, tem todo o conhecimento. Anotaram? Esses são os atributos inalienáveis. Ninguém tem. Por exemplo, Deus é bondoso. Concordam? Deus é bondoso. Ele pode transferir bondade para nós. Nós, naturalmente, não temos bondade. Então, ele transfere pelo seu Espírito. Deus é misericordioso? É um atributo. E ele pode transferir a misericórdia. Deus é perdoador? Nós não sabemos ser perdoadores. Então, ele transfere pelo seu Espírito Santo o sentimento de perdoar. Mas nunca ele vai compartilhar conosco os seus atributos inalienáveis. Ele nunca vai fazer de mim, de você, onisciente, onipotente ou onipresente. Como todos entenderam, gente? Quais são os atributos inalienáveis de Deus, que são os mesmos que estão na pessoa de Jesus. Então, Jesus decidiu fazer o quê? Eu vou descer a terra, vou assumir um corpo, mas eu vou aniquilar os meus atributos inalienáveis e vários dos outros que eu tenho, para eu descer no formato humano. E aí ele tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante, anote aí, ó, semelhante, não igual. Isso quer dizer que Jesus tomou uma forma semelhante à minha, sua. Jesus não tomou uma forma igual à dos homens. Se ele tivesse tomado uma forma igual, ele seria um homem exatinho, igual eu e você. Quem está me entendendo, gente? Quem está me entendendo? Por isso é heresia dizer Jesus Cristo 100% homem. 99% sim. Porque ele assumiu só a semelhança humana. Porque não pôde e não pode pecar. Como homem, ele nunca pecou. Porém, como homem, teve fome, teve sede, teve cansaço, teve medo, teve tristeza angustiante, sofreu, conheceu o sofrimento físico, o sofrimento psicológico, o sofrimento emocional,
como diz lá na carta aos Hebreus, ele passou por toda a experiência da fraqueza humana para poder ser o nosso intercessor e mediador, porque ele sabe quem somos, ele sabe isso aqui, ó, isso aqui é carne, isso aqui é pó. A única coisa que Jesus nunca e jamais experimentou e estará experimentando é o pecado. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Por isso, irmão, anote aí. Jesus fez a semelhança de homens. Olha o verso 8. Pastor, Sim, com licença. sim, por favor. Para uma melhor compreensão, eu acho que seria interessante o senhor abordar qual a diferença entre semelhança e a questão Igualdade. de igualdade. Aqui está. Esse é o melhor exemplo. Ó, as nossas mãos não são iguais. Claro que são, pastor. Olha bem. As nossas mãos não são iguais. Claro que são. Um aluno me deixou até meio encabulado. Irmão, olha para minhas mãos e olha para as suas. Não são iguaizinhas, não são. São semelhantes. Por quê? Tem os mesmos dedos. Para pensar. Olha com atenção. Ó, eu tenho uma mão esquerda, eu tenho uma mão direita. E a diferença aqui na mão esquerda, ó, o meu polegar está desse lado. E na mão direita, o meu polegar está desse lado. Do contrário, seríamos igual aos macacos. Já ouviu? Você já viu mão de macaco? As mãos são iguaizinhas. Os polegares estão na mesma posição. A mesma coisa os dedões do pé. Nunca viram um chimpanzé? Presta atenção. Os macacos têm mãos e pés exatamente iguais no que diz respeito à posição dos dedos. Nós temos mãos semelhantes, não iguais. Jesus assumiu a semelhança humana, não a igualdade humana, porque se eu assumisse a igualdade humana, ele teria que ter nascido através de um nascimento 100% humano. Como assim 100% humano? Um óvulo em um corpo de mulher fecundado por um espermatozoide masculino oriundo de um homem. E isto aconteceu, irmão? Sim ou não? Isto aconteceu? Não. O óvulo, sim. O óvulo, sim. Gente, o óvulo existiu, porque Maria engravidou e deu à luz. Está na escritura, está claro. Mas quem fecundou o bendito do óvulo? O Espírito Santo. Não teve a participação de José. Não teve a participação do esperma masculino. Por isso, semelhança. Para ser igualzinho, teria que ter passado pela mesma experiência do relacionamento sexual, do espermatozoide de José, e lá chegar no óvulo de Maria, e nasceria um Jesus humano, 100% humano, mas não nasceu. Nasceu um Jesus semelhante aos homens. Está entendido, gente? Está entendido? Está bem claro agora? Semelhança não é igualdade. É só assumir um invólucro, uma exterioridade, mas o conteúdo, 100% divino. Vamos lá, gente. Isso é só introdução de cristologia. Tem muita água ainda para passar debaixo da ponte. Seu nascimento, número 3, foi no tempo certo, determinado por Deus Pai, no auge da história da humanidade para o cumprimento da sua obra da humanidade. Como diz Gálatas 4:4-5, ele nasceu na plenitude dos tempos. Qual é a tradução correta para essa expressão plenitude dos tempos? Ele nasceu no dia 6 de abril do ano 4 a.C. Como é que é? Peraí, já descobriram a data do nascimento de Jesus? Já? O nascimento de Jesus se deu no dia 6 de abril do ano 4 a.C., que corresponde ao mês de Nissan, no calendário religioso judaico. Vamos afirmar isso, pastor? 100%. Eu estou falando agora como historiador, não como teólogo, mas como historiador. 100%. Agora, pasmem. Pasmem. Jesus morreu no mesmo mês que nasceu, porque ele morre no dia 14 de Nissan. E 14 de Nissan, olha que interessante, corresponde ao dia 16 de abril. Uau!
Então ele nasce e morre no mesmo mês, só que em anos diferentes, né? 6 de abril de 4 antes de Cristo, 16 de abril de 29 depois de Cristo. Isso já está provado dentro da história universal, né? Um matemático chamado Jean-Claude Lisieux, há 4 anos atrás, fazendo o recálculo do calendário juliano-gregoriano, alcançou na marca exata o dia do nascimento de Jesus e a morte do nascimento de Jesus. Como é que eu sei disso? Como é que os historiadores sabem disso? Não sei se você está sabendo, está acontecendo hoje, até o dia 24. Preste atenção, hoje, a partir de hoje, até o dia 24, está acontecendo um alinhamento de vários planetas do sistema solar. Júpiter, Saturno, Vênus, Mercúrio, todos em linha reta. E no dia 23 você vai ficar bobo. Se você puder acordar 3h30, 4 da manhã, você vai ver eles na direção do nascer do sol, a olho nu, clarinhos em fila indiana. Este fenômeno só aconteceu algo parecido, escute, parecido, não igual. Sabe exatamente quando? No dia 6 de abril de 4 a.C. Como é que é? No dia que Jesus nasceu, houve o alinhamento da Terra, aprovado na ciência, o alinhamento da Terra, Vênus, Júpiter e Saturno. 4 planetas alinhados no céu, sendo que a estrela de Belém foi, na verdade, o planeta Júpiter, que Deus o trouxe muito próximo da órbita da Terra e, pelo reflexo da luz do Sol, trouxe aquela fantástica manifestação da estrela de Belém. Está provado em vários estudos astronômicos da época, tanto que os magos, que diz a Bíblia, os magos, e a Bíblia, curiosamente, não fala de 3 reis magos. Já observaram? A Bíblia não fala de 3. Isso é uma tradição pagã que se levou muito dentro do pensamento religioso cristão, mas em nenhum momento da Bíblia você vai encontrar que foram 3, dá até nome, Baltazar, Belchior, não tem isso. Foram magos, no plural, mas não se sabe quantos, 2, 3, 4, 5, não se sabe. E a palavra mago, no original do grego koiné, é magi, ou magi. O que é magi no grego? Astrônomos. Então, eles eram leitores do céu, das estrelas, dos corpos celestes. Eles eram de origem persa. E está provado na história que os persas dominavam a arte da astronomia naquele tempo. Então, eles tiveram recursos de ter uma precisão matemática do nascimento de Jesus. E a morte também de Jesus foi detectada por vários documentos da época, porque houve um enorme terremoto sobre a Terra Santa, ok? Durante 27 minutos. Não havia instrumentos, obviamente, de medição da escala que foi aquele terremoto, mas existem registros, documentos, hoje no Museu Britânico, no Museu do Cairo, no Museu de Tel Aviv, que registram que no dia 16 de abril de 29 depois de Cristo, durante 27, 28 minutos, houve um terremoto de grandes proporções sobre a cidade de Jerusalém em um período de trevas, que diz a Escritura que durou mais de 3 horas. Então está comprovado a data exata da morte do Senhor Jesus Cristo, 16 de abril do ano 29, às 3 horas da tarde, pelo fuso horário. Gente, tem um livrinho em inglês que diz os fatos entre a Bíblia e a ciência. Dá um nó na sua cabeça, que a ciência já está trazendo à tona fatos que estão declarados, registrados na Bíblia. Mas a ciência está encontrando documentação farta em dizer que este livro aqui, é a palavra de Deus. Pena que este livro ainda não tem disponível em português, mas se você tiver interesse, eu posso postar para você, posso mandar para você, você olha, vai dar a tua volta, a cabeça vai dar 20 voltas. Como que a ciência, a arqueologia, a física, a química, a matemática estão comprovando, né, todos os fatos que a Bíblia Sagrada tem falado em riqueza de detalhes. A Bíblia não pretende ser um livro de história, um livro de geografia, um livro de ciência, mas ela está confirmando tudo. É como Deus está querendo dizer, meu livro sempre foi e sempre será a verdade. Só que ele está agora trazendo tudo à tona. Vamos lá, então.
O alinhamento dos planetas aí começa exatamente hoje Começa exatamente hoje, na madrugada de hoje. Se o e irmão, vai até o dia até 20, até o dia 23. Se o irmão conseguir encontrar aí em Danbury, Waterbury, uma noite clara, procura levantar em torno de 3, claro, o irmão tem o seu momento de oração aí na igreja, entre 3h30 e 4 da manhã, procure o leste. Se o irmão tiver, obviamente que no seu celular deve ter um GPS, mas faça um download de um compass, né? Que é, no caso, uma bússola. E o seu celular vai mostrar direitinho o leste, aonde nasce o Sol. Por volta de 4, 4h30 da manhã, o irmão vai ver, ó, os planetas bonitinhos. No dia 23 vai ser assustador, porque o irmão vai ver a Lua, como lá na ponta, vai estar assim, ó, em linha reta, e a Lua bem aqui na ponta. Tá? Essa informação eu tomei anteontem através do site do Observatório de Greenwich, em Londres, Inglaterra, e eu sou aficionado por astronomia. Né? Eu amo desesperadamente a astronomia. Né? Tem um telescópio aqui na minha casa, né? Vou montá-lo para domingo, né? Vamos ver como é que eu vou fazer esse negócio, vai ser um mistério, para ver se eu vejo esse alinhamento, se o tempo estiver favorável, vou estar com ele montadinho, né? Um telescópio de quase 9 metros de comprimento, grandão, né? Dividido em 4 partes. Né? É um telescópio que eu já tenho já há quase 25 anos, porque eu sou realmente amante de astronomia, né? Tenho até mesmo um pouco de vínculo, né? Tive, né, um bom tempo atrás com o Observatório Nacional do Rio de Janeiro e fui 2, 3 anos sócio do Observatório de Greenwich, na Inglaterra. Então, depois da Bíblia, da escatologia, da história, da geografia, da arqueologia, astronomia, digamos, é o meu hobby. Amo violentamente, porque astronomia e Bíblia se encaixam perfeitamente. Vamos lá. Jesus nasceu do povo judeu, número 4, na cidade de Belém, para que se cumprissem as escrituras, Miqueias 5:2, Lucas 2:1-7. Anote aí, Jesus nasceu em Belém da Judeia, ou também conhecido como Belém de Efrata. Mas ele foi criado em uma outra cidade. Se lembram em qual cidade ele foi criado? Quem se lembra? Nazaré. Nazaré, para que também se cumprisse a escritura, porque ele seria chamado o Nazareno. Olha que interessante. Então, Jesus teve 2 lugares de referência geográfica. Aonde ele nasceu, Belém de Judá, ou da Judéia, ou Belém de Efrata, mas foi criado em Nazaré. Alguém sabe o significado da palavra Belém? Vem do hebraico Bethlehem. Belém, ninguém já ouviu falar do significado da palavra Belém, Belém, Belém? Belém, Casa de cidade Pão. do pão. Casa, cidade do pão. Irmã Meire, começou bem, 50 na sua gaveta, rapaz. A culpa é do Gil Kleber. Gil Kleber está ali atrás dela fazendo assim, ó. Meire, Casa do Pão. Isso é a culpa do Gil Kleber. Que lindo, irmã Meire. Irmã Meire é assim, né? Quando ela dispara a falar, sai da frente. Amém, né? Ela preocupa, ela é quietinha, mas na hora, quando ela fica provocada, ela é igual a irmã Vanessa, né? Que a irmã Vanessa começa a falar, fecha o tempo e deixa o índice até vermelho. Casa do Pão, anote aí. Casa do Pão. Número 5, isso aqui é mais impressionante. Ele nasceu numa família de linhagem real. Uau! E da descendência de Abraão. Uou! Agora, eu vou dar para vocês um quebra-cabeças. Isso aí vai ser trabalhinho de casa. Ah, papai, se você acertar, ó, 75 para vocês. Para todos que acertarem, anote aí. Olhando, isso é um trabalhinho de casa, já que estamos estudando sobre genealogia, estamos estudando sobre cristologia, né? Lendo com atenção, comece a anotar aí. Você não é obrigado. Mas se você acertar esse trabalhinho de casa, eu teria o prazer de dar para todos que acertarem 75 pontos. Lendo com atenção a genealogia do Senhor Jesus, de Mateus capítulo 1, lendo com atenção a genealogia do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 1, comparado a Lucas capítulo 3, a partir do verso 23,
lendo a genealogia do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 1, comparada com a de Lucas, capítulo 3, a partir do verso 23, vamos encontrar 3 diferenças muito chamativas entre as duas, vamos encontrar duas diferenças chamativas nas genealogias e uma semelhança comum entre as duas. Em outras palavras, vocês vão ler com atenção o capítulo 1 de Mateus. Lá está registrada a genealogia de Jesus, correto? Aí vocês também vão ler o capítulo 3 de Lucas a partir do verso 23. Aí vocês vão ter que detectar quais são as duas principais diferenças entre as duas genealogias. Você vai ter que me dar detalhes. O que é diferente? Quais são as duas diferenças que eu vou encontrar entre a genealogia de Mateus e de Lucas? E qual a semelhança comum que eu encontro tanto em Mateus como que encontro em Lucas? Porque tem uma semelhança. E essa semelhança que é o milagre. Aliás, tanto nas duas diferenças, como na semelhança, ambas constituem-se um milagre. O aluno que acertar é facinho, é só você ler com atenção, é válido você pesquisar, é válido você estudar, pesquisar na internet, não tem problema. Mas você tem que acertar. As duas diferenças e a semelhança única, comum, que unem, entendeu? Essa semelhança que une as duas genealogias. Sugiro você ler com redobrada atenção. Os nomes. Alô? Os nomes dos participantes da genealogia de Mateus com a de Lucas, porque dá uma pegadinha bonita. Se você ler assim desapercebidamente, você vai passar o mês inteiro lendo e não vai conseguir detectar. Tem que ler com muita atenção. Mas, pastor, como é enjoado ler genealogia, mas Deus tem uma mensagem maravilhosa dentro das genealogias. Eu sei que tem muita gente que tem um aborrecimento natural, uma ojeriza às genealogias, mas se Deus colocou na Bíblia é porque tem um propósito. Quantos creem nisso? Deus não colocou lá um montão de nomes para enfeitar, para enfeite. É para trazer uma mensagem. Agora, o problema é que nós não estudamos para decifrar essa mensagem. A maioria, 90% de nós, não estudamos genealogias para dali tirar um propósito. Deus tem uma mensagem tremenda. Eu já preguei quase 15 vezes sobre genealogia. O povo, pastor, agora só vai ser enjoativo. Será? Vamos lá. Deus vai ser glorificado. Vou mostrar um aspecto aqui que vocês nunca viram na vida. Eu gasto 20 minutos falando sobre genealogias lá do Antigo Testamento. Fico assustado. Da onde você tirou isso? Está aqui no texto. É só você ir a fundo. Quando eu estou na superfície do texto, eu não enxergo nada. Mas quando eu vou na profundidade do texto, eu vejo cada coisa que, olha... Eu não sei, eu creio que já falei com vocês, né, sobre as cidades de refúgio. Quantos de vocês já ouviram falar das cidades de refúgio? Quantos? Alguém se lembra? Tem tudo a ver com Jesus. Toda a Bíblia é voltadinha para Jesus. Mas 6, mas eu não sei o nome delas. 6, mas irmão, vai aprender o nome delas, porque a gente vai apresentar aqui. Calma. Todas as 6 têm ligação direta no objetivo profético com a pessoa do Senhor Jesus. Cada uma delas, Siquém, Hebron, Bezer, Ramote Gileade, cada uma delas aponta direitinho para a pessoa do Senhor Jesus. Quando você começa a investigar a característica de cada cidade, você se assusta, porque cada uma dessas cidades tem uma característica, um grupo de características que se assemelham muito à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não tem jeito, irmãos. Jesus é a coluna vertebral da Escritura Sagrada. Por isso é lindo estudarmos Cristologia, porque você aprende a enxergar a Bíblia num contexto nunca antes imaginado. Mas como? Jesus está dentro dos 66 livros da Bíblia. Jesus é o centro da Bíblia. Tire Jesus da Bíblia, a Bíblia acaba. É simples.
Arranque Jesus fora da Bíblia. Acabou. A Bíblia é completamente destruída. A Bíblia é o que é por causa da presença do Senhor Jesus. 9h45, 15 minutinhos já, nós acabamos a nossa aula. Vamos lá. Número 6. Seu nascimento foi anunciado de forma natural à sua mãe Maria, Lucas 1, 26, 38, e a José em sonho, Mateus 1, 18, 25, aos pastores que estavam nos campos de Belém, Lucas 2, 8, 15, e aos magos do Oriente, por meio de uma estrela. Mateus fala de uma estrela, mas, na verdade, a palavra estrela, olha que interessante, né? Estéfanos, no grego, também se refere a planeta. Então a Bíblia, nisso a Bíblia errou, gente. Que coisa linda. A palavra estrela no grego é a mesma para planeta. Então, quando a Bíblia fala de estrela, a Bíblia não está errando, ela está confirmando que foi também um planeta, no caso, a conjunção entre Júpiter, Vênus, Saturno e a Terra, que ocorreu no dia 6 de abril do ano 29 depois de Cristo. Número 7. Seu nascimento foi num lugar muito simples e, além de tudo, emprestado. Gente, que coisa linda! O rei do universo. Nasce aonde? Alguém se lembra? Alguém se lembra? Já sei, nasce aquele palácio bonito, cheio de diamantes. Manjedoura. Manjedoura. E o que era uma manjedoura, gente? Vamos lá. O que era uma manjedoura? Estábulo. Lugar onde os animais ficavam e... Era um estábulo, um lugar onde os animais ficavam comendo palha, feno. Era um lugar pobre, gente, pobre. Era um lugar realmente pobre. E aí nasceu o rei do universo. Número 8. 8 dias após o seu nascimento, ele foi circuncidado conforme a lei de Moisés, Levítico 12, 3. Ele deram o nome de Jesus, né? Yoshua, Jeová é a salvação. Agora, preste atenção que eu vou falar algo que vai deixar vocês, como diz a garotada, cabeça virada. A maioria das igrejas evangélicas, quando fazem a representação do presépio de Natal, cometem um erro grosseiro. Por que esse erro grosseiro é cometido? Porque é uma herança pagã que a Igreja Católica Romana transferiu para dentro da igreja evangélica. Não se assustem que eu estou dizendo, não é uma crítica, são fatos, e eu gosto de apresentar fatos para você. É verdade! Isso foi uma herança do sincretismo religioso que Constantino fez a partir do 3º século depois de Cristo. Quem já ouviu falar de Constantino II, um imperador romano que decidiu unir a igreja ao Estado? Quando ele une a igreja ao Estado, ele faz o chamado sincretismo, ou seja, pega elementos do paganismo e coloca dentro da liturgia cristã. Então, dentro desse sincretismo que aconteceu a partir do ano 318 depois de Cristo, muitas tradições rituais pagãos aterrizaram dentro do terreno de muitas igrejas cristãs e até os dias de hoje estão, só que de uma maneira muito sutil. Dentre elas, a tradição dos 3 reis magos. Tem igrejas que fazem representação do presépio de Natal com 3 reis magos. Vocês já viram? Quem já viu? Em igrejas que fazem representação com 3. Isso não é bíblico. Isso é uma tradição pagã que foi absorvida por muitas igrejas cristãs, muitas, não é pouquinha, não. Uma outra tradição pagã, preste atenção, isso aqui é polêmico, mas você pode conferir isso na Bíblia, mostrando Jesus na manjedoura e os magos apresentando a ele presentes como quase que imediatamente após o seu nascimento. Sabe qual é o problema aí? Você vai ficar agora assustado. De fato, a Bíblia fala que os magos apresentaram os presentes para Jesus, mas não foi imediatamente ao seu nascimento. Isso aconteceu 3 anos depois, antes de ele fugir para o Egito. Na verdade, ele tinha 2 anos e meio a 2 anos e 8 meses. Como é que é? Quem já percebeu isso? Nas peças de Natal. Como imediatamente ao nascimento de Jesus, vai lá os magos, visitam Jesus apresentando presentes. Jesus
Isso levou 2 anos e meio para acontecer. O problema é que não se estuda a Bíblia na ordem cronológica. Então, quando se faz a peça de Natal, faz tudo num pacote só. Aí dá aquela ideia que imediatamente ao nascimento de Jesus, estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Os magos se apresentaram e entregaram os presentes, mas não foi assim. Isso aconteceu 2 anos e meio depois. E aí, em seguida, Jesus foge para o Egito, porque o Espírito Santo, né, o anjo, né, anuncia em um sonho que Herodes o Grande vai matar os inocentes, os meninos abaixo de 3 anos de idade. Né? O problema é que não se estuda corretamente a ordem cronológica. Isso é uma influência do paganismo dentro da igreja cristã, que não se tomou tempo, cuidado de estudar cronologicamente a coisa correta. Alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo aqui que eu estou falando? Só analisa lá. Pega Mateus e pega Lucas e começa a fazer um estudo. Aí você vai ver que não bate. Não bate. Né? Nas peças de Natal, tá lá, Jesus nasceu, aí aparece os magos, calma. Isso aconteceu, mas não foi imediatamente ao nascimento de Jesus lá na manjedoura. Não foi, não. Levou um tempo, 2 anos e meio aproximadamente. Vamos lá. Uma perguntinha. Por que Jesus tinha que ser circuncidado? Eu falei alguma coisa agora há pouco, né? Qual a razão que Jesus tinha que ser circuncidado? Por causa da lei? Mas em que aspecto? Vamos ser mais específicos. Por causa da lei, Ele correto? devia ter cumprido toda a lei. Ele veio para cumprir toda a lei. Alguém se lembra quantos mandamentos a lei tinha em si? Era muita 613. coisa. Vocês não se esqueceram. Coisa boa. 613. Ninguém conseguiu cumprir a lei. Somente quem? O Senhor Jesus Cristo. Vira a página, vira a página. Agora vamos falar um pouquinho da infância e da mocidade de Jesus. Muita atenção aqui agora. Há muitas lendas, especulações e até terríveis heresias envolvendo o período que vai da infância até a maturidade de Jesus, quando ele iniciou seu ministério público. Baseados na Bíblia e nos costumes judaicos da época, nós podemos saber, ainda que de forma, olha só, limitada, como foi este período da vida do Salvador. Ele teve uma vida simples, de pessoa pobre. Seu pai era carpinteiro, Marcos 6,3. Ele viveu em Nazaré, uma cidade do nordeste do país. Na época, tinha cerca de 500 habitantes. Eu não sei se a sua cidade no Brasil tinha essa população, mas Nazaré era pequititita, pequititita, pequititita. Número 3, ele passou um período da sua infância no Egito para escapar do rei Herodes, que queria matá-lo. Depois foi morar com seus pais em Nazaré, profetizado em Isaías 53:3 e confirmado em Mateus 2:23. Nós vamos estudar sobre isso na aula que vem, mas eu faço uma perguntinha, não está valendo o ponto, mas só para dar assim, uma luz na mente de vocês. Quantos reis Herodes vocês imaginam que existiram na história e quantos deles são mencionados na Bíblia? Somente um? Só teve um Herodes pela história? Ou a Bíblia só menciona um? São 5? São 5. A Bíblia menciona só 3. Na próxima aula a gente vai falar quem foram os 5 Herodes que a história nos apresenta e quais os 3, né, que a Bíblia fala. Né? Os 2 principais, né, foi Herodes o Grande e Herodes Antipas, mas nós vamos falar, né, desses 5. Vou passar um gráfico para vocês em PowerPoint, né, para vocês terem. Eu vou também mandar um JPEG, né? Eu vou postar no grupo para vocês conhecerem quem foram estes 5 Herodes, que é muito interessante. Pouquíssima gente sabe, né, que a história fala de 5 Herodes e a Bíblia fala desses 5 somente 3. Vamos lá. Pastor, só uma perguntinha rápida. Os 10 mandamentos, são 113 leis. Os 10 mandamentos são... 613. Os 10 mandamentos, eles resumem os 613.
Olha que interessante. Então, lá, 613. Aí Deus, através de Moisés, no decálogo, nas tábuas da lei, resume em 10. Aí vem Jesus, pega os 10, resume em 2. Jesus, ainda entendendo que era pesado, resumiu em 1. E mesmo resumindo em 1, o povo tem dificuldade de cumprir esse único mandamento. Estão percebendo que o negócio é complicado? 613, difícil, ninguém vai cumprir, então vou reduzir para 10. Difícil demais, vou reduzir para 2. Amarás a Deus acima de todas as coisas, todo o teu coração, de todas as forças, toda a tua alma, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus chegou à conclusão, mas está difícil o cumprimento dos 2, vou deixar para 1 só. Amará o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E mesmo com esse mandamento, ainda está difícil. Porque se você ama Deus com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu coração, entre nós aqui, você ama o teu próximo, sim ou não? É lógico, é uma lógica bíblica. Se eu tenho irritação, exemplo, né? Se eu tenho antipatia, um exemplo, por favor. Quando eu for a bolsa, vai ter que tomar um café com a irmã Abissé para pagar essa. Se eu não tenho simpatia para o irmão Abissai, se eu tenho antipatia, ele é muito metido, esse rapaz, eu não vou com a cara dele, pode ser parecido comigo aqui, mas ele não é nada igual a mim. Eu estou sendo mentiroso. Se eu digo, eu te amo, Jesus, mas eu antipatizo o Abissai. Esse é o negócio. Então, para dizer que eu amo Jesus, eu tenho que amar, tenho que ter simpatia ao Abissai. É claro, irmãos, que tem pessoas que a gente tem dificuldade de convivência. Paulo mesmo disse em Romanos capítulo 12, se possível, no que depender de vós, viver em paz uns com os outros. Quer dizer, Paulo, tem certas pessoas que você não pode conviver, você não pode odiá-las, você não pode aborrecê-las, discriminá-las, mas conviver não dá certo, porque se conviver, o diabo entra e faz bagunça. Então, fica distante. Isso é bíblico. Quem está me entendendo, gente? Se possível, nem sempre é possível. No que depender de vós, nem sempre depende da gente. Viver em paz uns com os outros. Então, qual é o segredo? Se não é possível e não depende muitas vezes de nós, mantenha a distância, só esteja orando, pedindo a graça e a misericórdia do Senhor. 2 minutinhos, já estamos terminando. 2 minutinhos. Número 4. Como era costume entre os judeus, ele aprendeu as primeiras lições bíblicas de seu ofício de seu pai José. Ele teve vários irmãos. Jesus não era filho único, não. Teve vários irmãos. Está aí os textos de Marcos 6,3, Mateus 13, 55, 56, 12, 46, João 2, 12. Há 2 provas que ele teve irmãos. Isso aqui é para deixar o católico nervoso. Quer deixar um católico nervoso? Apresenta essas provas. Número 1. Maria deu à luz ao seu filho primogênito, Jesus, Lucas 2,7. Primogênito significa primeiro filho da palavra grega prototokos, e não monogenes. Único filho. Segunda prova, a palavra irmãos na língua grega, língua original da Bíblia, é adelphos, isto é, irmãos do mesmo sangue, da mesma família, nascidos da mesma mãe, e não primos ou parentes. Número 5, aos 12 anos, ele foi a Jerusalém na Páscoa, Lucas 2, 40, 52. Número 6, ele frequentava a sinagoga de Nazaré. Lucas 4, 16, era conhecido do povo da cidade. Marcos 6, 1, 6 e Lucas 4, 22. Agora, por que Jesus foi aos 12 anos a Jerusalém e exatamente na Páscoa? Simples. Simples para o senhor, pastor. Agora vai ficar simples porque nós estudamos. Porque ele veio para cumprir plenamente a lei. Concordamos? Ele veio para cumprir plenamente a lei. Então, dentro desse cumprimento da lei, ele tinha que ser formado no rabinato. O processo de formação de um rabino levava exatamente 18 anos. 18 anos. E Jesus fez o bar mitzvah aos 12 anos. A mulher geralmente faz aos 13. O homem faz aos 12. Porque alguns se dedicam ao rabinato, em serem mestres da lei. E não foi diferente.
Então, a característica cultural era ir a Jerusalém na Páscoa e se apresentar aos doutores para se candidatar ao rabinato. Esse é o episódio que vemos na Bíblia, quando Jesus está conversando, interrogado ou sendo interrogado pelos doutores da lei. Ele está ali passando por uma sabatina para avaliarem se Jesus seria um bom candidato ou não para o rabinato. E a Bíblia nos diz que sim. Ele impressionou aos doutores da lei. 18 anos depois, Jesus reaparece às margens do Jordão, sendo confirmado como rabino através do batismo nas águas, não é? Protagonizado por João Batista. Isso nós vamos falar com riqueza de detalhes. Então, o tempo que Jesus ficou desaparecido, entre aspas, nas páginas da Bíblia, porque ele estava cumprindo o seu tempo de preparação como rabino, e reaparece nas páginas da Escritura Sagrada com exatamente 30 anos de idade, que era a idade de que um rabino costumeiramente era formado. 18 anos transcorreram, né? Daí que a Bíblia não dá detalhes. O que aconteceu nesse período de 18 anos? Tem muitos, repito, lendas, mas vamos nos guiar exatamente pelo que a Bíblia Sagrada nos diz. Na questão de rabino, rabino é um sacerdote, tem? Não. O rabino é um doutor da lei, é um intérprete, é um educador, seria como um educador cristão hoje. Não, o sacerdote não tem nada a ver Então, com o rabino. para ser um rabino, precisava ser vindo especificamente uma linhagem, mas... Não especificamente, não, porque os rabinos eles eram testados pelo seu conhecimento da Torá e pela dedicação ao estudo da lei de Moisés, né? Nicodemos era um rabino, era um rabi, era um rabi, e tantos outros. José de Arimateia, outro rabi. Ou seja, a Bíblia fala de vários rabis, mas no aramaico, raboni, né, corresponde ao grego megadidáscalos, grande mestre. Então, por isso que Jesus ele era chamado de raboni no aramaico, né? Aparece. Pastor, sim, senhor. qual a diferença nesse caso entre a mulher e o homem? O homem com 12, a mulher com 13. Com 13. E qual era, não sei se eu vou saber colocar aqui, nesse caso, qual seria a função da mulher? No sentido da puberdade, porque o bar mitzvah quer dizer filho da maturidade. Como nós sabemos, biologicamente, a mulher amadurece mais rápido do que o homem, concorda? A mulher ela entra na puberdade muito mais cedo. Ela tem a primeira regra, geralmente entre os 13 e 14 anos de idade. Então, essa é a razão que o bar mitzvah na mulher é um ano à frente do homem, pela questão de que a mulher está entrando na puberdade. O homem entra na puberdade aos 12, ok? Mas pela questão do rabinato, os 12 anos são considerados a diferenciação. Já a mulher é mantido para os 13 anos. Isso faz parte da cultura judaica. Bem interessante isso, né? Que indica que a mulher está entrando na fase da puberdade, do seu desenvolvimento, do seu amadurecimento físico, né? Tanto que há vários registros documentados que indicam que era muito normal meninas de 13, 14, 15 anos casarem-se, terem relações sexuais, porque elas tinham uma vida sexual ativa já desde os 13, 14 anos. Mas como é que é possível? Sim, naquela época, pelas condições de vida, pelas condições de saúde, então era muito fácil você ver uma menina de 14 anos já com 2 filhos. Estranho, né? Dentro da nossa cultura, não é normal. Né? Com 17, com 18, tudo bem, mas com 13, 14, 15 é muitíssimo anormal. Na cultura judaica era completamente normal. Né? Então temos que entender que a Bíblia, quando fala no ministério de Jesus, está falando dentro de uma cultura que para nós é um pouco desconhecida, né? Que é a cultura judaica. Né? Então vamos também estar estudando um pouquinho, né? O pano de fundo da cultura judaica quando estivermos falando da pessoa bendita do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Perguntas, dúvidas? Alguma pergunta, alguma dúvida? Está todo mundo mudo? Meu Deus, isso é preocupante. Né? Só a irmã Nalu, irmã a Vanessa, irmão pastor Juarez que se manifestaram, irmão Elton, né? Irmão Elton, não sei se ele está muito triste hoje, né? Mas fala um pouco hoje, mas tudo bem. Então, próxima... deixa eu só fazer uma conclusão aqui. Para fechar. Com vocês, pastor Juarez. No caso da menina, então eu entendi.
Ambos eram considerados adultos, com peso de responsabilidade, a Exato, partir daí. exato, Mas exato. a menina, por exemplo, ou seja, a mulher, ela tinha alguma influência na participação na sinagoga? Não necessariamente. Ela era uma fonte de apoio, de inspiração para as futuras esposas dos rabis e dos auxiliares, mas a mulher não tinha uma função prática direta de governo, de exercício direto dentro da sinagoga. Nas sinagogas modernas, sim, mas não nos tempos de Jesus, por causa do hermetismo da cultura judaica, que era intenso, era uma coisa muito fechada. Mas hoje vemos, né, em sinagogas liberais, messiânicas, mulheres ministrando. Aqui na cidade de Tampa, nós temos uma sinagoga, eu vou lá uma vez por mês. É maravilhoso. Você vê uma mulher judia com talit e o kepar ministrando. É anormalíssimo dentro do judaísmo tradicional, mas no judaísmo messiânico você vê isso, porque se deu, digamos, um reconhecimento ao ministério, né, da mulher dentro do judaísmo, mas não do judaísmo tradicional. Isso bem claro. Você nunca vai ver uma mulher falando numa sinagoga tradicional, mas numa sinagoga messiânica, sim. Então quer dizer que no antigo ela somente estudava, formava ali para ter conhecimento para induzir as mulheres dos outros rabinos a Isso. acompanhar os maridos. Exatamente, mas a mulher não tinha uma função prática de ensinadora, de ministradora, como hoje, repito, dentro de uma sinagoga messiânica você vê mulheres se destacando de uma forma fantástica, né? Eu conheço uma esposa de um rabino lá em Tampa, que vou te contar, ela coloca o esposo no chinelo. Pensa numa mulher ministrando a Torá e mostrando Jesus em todos os aspectos da lei judaica. É muito lindo, né? Queria ter a oportunidade de levar vocês, né, a duas sinagogas que tem aí na área de Boston, muito grandes, messiânicas, mas quem sabe Deus vai vir aí um fim de semana, 2, 3 dias, né, e aí nós marcamos com antecedência e funcionam os sábados pela manhã. Tem uma em Hartford e uma em Boston, enorme, messiânicas, né? O irmão pastor Juarez ali de Hartford, creio que ficaria à mão. E quem está na área da Grande Boston, no sábado seria também interessante, mas quem tiver disponibilidade. Mas eu avisaria, né, para a gente, quem sabe, marcar uma visita para vocês conhecerem o que é uma sinagoga messiânica. Né? É todo o ritual judaico, só que eles todinho voltado para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos terminar então, já são 10h08, meu Deus, passamos do horário 10h08, vamos agradecer a Deus. Né? Essa aula de hoje valeu alguma coisinha? Valeu? Vai para começar a cristologia? Ih, tem mais, tem muito mais. Deus vai ser glorificado. Tem muita coisa boa que nós vamos entrar aí, coisas que você nunca estudou sobre a bendita e maravilhosa pessoa do Senhor Jesus Cristo. O irmão Wilson Fernandes, né, está aí fazendo páreo com o irmão pastor Juarez, né, são os veteranos da classe, né? Então, diz a Escritura, né, e te inclinarás diante das cãs. Então, eu me inclino diante das cãs, né, porque o irmão Wilson tem cãs, ó, ele tem cãs. Já eu, Abissai, pastor Juarez, já perdemos as cãs, né? Perdemos as cãs. Mas o irmão Wilson ainda tem as cãs dele e estão bonitas, estão bem cuidadas, né? E Jesus conserve essas cãs até o arrebatamento, irmão Wilson, porque as minhas já foram embora há muito tempo. O irmão Wilson então estará nos despedindo com uma palavra de oração. Meu muito obrigado, pastor Juarez, bom demais rever a sua pessoa. Irmã Vanessa, feliz que a sua apostila chegou. Irmão Wilson, muito obrigado. Irmão Elton, irmão Abissai, irmã Nalu, irmã Meire, Deus abençoe a todos vocês que puderam estar conosco hoje, participando dessa primeira aula de Cristologia. Irmão Wilson Fernandes, nos despedindo com a palavra de oração, por gentileza. Amém. Senhor Deus e Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que nos foi dada nessa noite de estudarmos mais sobre Ti, Senhor. Que possamos reter tudo aquilo que foi ensinado, Senhor, que possamos cada vez mais ter vontade de aprender mais Aleluia. e mais. Aleluia. Peço, Senhor, uma bênção especial para a nossa irmã Maria Luísa, Senhor, que está num leito com problema de saúde na perna, que o Senhor venha, Senhor, recuperar por completo, Senhor, que venha uma cura completa na vida Aleluia, dela. glória a Que Deus. o Senhor abençoe a família do pastor Luiz Prestes, Senhor, com toda sorte de bênção. Abençoa, Senhor, também cada um dos meus irmãos que se fizeram aqui presentes, Aleluia. Senhor, traga a eles paz, deles uma noite abençoada, uma noite de descanso, e que todos nós juntos venhamos, sempre procuramos
engrandecer o teu nome, Senhor, vivermos conforme a tua palavra, que venhamos, Senhor, praticar somente aquilo que te agrada, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Não vai embora, não. Nosso lema, seriedade, Seriedade, Seriedade. compromisso, compromisso, disciplina, Disciplina. seriedade, Seriedade. compromisso, compromisso, disciplina, Disciplina. seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu É necessário que ele cresça é necessário que ele cresça e que eu diminua. que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário Que ele cresça. e que eu, diminua. que eu diminua. Mas a Deus damos o quê? A honra, A honra, a glória, a glória. o poder. Muito boa noite, a paz do Senhor, bom descanso, vitoriosa semana. Nos encontramos na próxima semana, permitido Deus, dia 26, em o nome de Jesus. Muito obrigado a todos, a paz do Senhor, bom A descanso. paz do Senhor a Essa todos. menina é bonita Paz a demais, todos. irmão Wilson, muito linda. Deus abençoe. Paz do Senhor a Paz a todos. todos. Amém.